Ao voltar de Lagoa Santa, o ponto mais ao norte do roteiro de sua viagem a Minas, o imperador passou novamente por Santa Luzia, seguindo para Sabará, onde pernoitou mais uma vez, para daí tomar a direção de Caeté e seguir rumo ao Caraça, passando por Gongo Soco, São João do Morro Grande, hoje Barão de Cocais, e Brumal, locais sobre os quais o imperador tinha muitas informações que gostaria de confirmar e aprofundar. Sobre essa parte da viagem, vai falar-nos o cocaiense J.D. Vital, membro da Academia Marianense de Letras, da Academia Mineira de Letras, recentemente eleito, e de há muito convidado para integrar o corpo de associados efetivos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o nosso querido IHG-MG. A boa e sólida formação de Vital em filosofia, 1971, e em comunicação social, 1974, pela UFMG, deu-lhe bases para o trabalho profissional exitoso que realizou tanto em empresas e instituições públicas quanto em privadas. Vital começou no jornalismo como foca no Diário de Minas. Depois trabalhou nas sucursais dos jornais O Estado de São Paulo e o Globo. No rádio, foi comentarista das emissoras Antena 1 e Alvorada. Na TV, especialmente na TV Manchete, apresentou o programa de entrevistas Gente de Opinião. No magistério, lecionou jornalismo impresso na Faculdade de Comunicação Social da PUC Minas, anos 1974 e 1975. Na vida pública, chefiou a assessoria de imprensa e relações públicas dos governadores Tancredo Neves e Hélio Garcia. Voltou depois à iniciativa privada como gerente de comunicação e chefe do escritório da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, em Belo Horizonte. Como ex-seminarista e escritor, dedicou-se a livros, reportagem sobre a Igreja Católica, e nesta área destacam-se os livros Como se faz um bispo segundo o alto e baixo clero, editado pela Civilização Brasileira, e A Revoada dos Anjos em Minas Gerais, editado pela Autêntica, e é sobre o fechamento do Seminário Maior de Mariana, em 1966. No jornalismo empresarial, viajou por vários continentes e lançou publicações em forma de revista sobre a CBMM no Japão, na China, na Europa, nos Estados Unidos, merecendo destaque as seguintes publicações: O Sol volta a brilhar sobre a Rússia. Outra, A Conquista da América. Mais uma, Viagem ao Centro do Mundo, sobre o Japão. E ainda, de novo, O Império do Centro, sobre a China.
em Barão de Concais, onde nasceu em 1947, foi, com muito orgulho e belo desempenho, presidente da Banda de Música Santa Cecília. A narrativa de Vital hoje vai nos dar a dimensão de sua cultura, do conhecimento sobre a região visitada e da sua capacidade de observação e análise, entre muitas e muitas outras habilidades intelectuais. E mais, vai nos trazer informações preciosas e curiosas sobre esta parte da viagem do imperador a Minas em 1881. Assim, apresento-lhes muito brevemente J.D. Vital, nosso palestrante de hoje, sem receio de afirmar que, com sua fala, muito nos enriqueceremos culturalmente. Bom proveito a todos. Muito obrigada. À tarde do dia 10 de abril de 1881, vindo de Sabará e a caminho de Caeté, o imperador Dom Pedro II avistou mais uma vez a Serra da Piedade com cimo dentado e coberto em parte por nuvens que ameaçavam chuva, conforme registrou em seu diário de viagem. Ele se encantou por ela, mas deixou a subida para outra vez. Era amanhã na quinta cidade mais antiga de Minas, a tumultuosa e opulenta Vila Nova da Rainha de Caeté, na expressão do barão de Eschwege. Apesar de incluída no roteiro imperial de última hora, 4 dias antes da visita, a cidade não fez feio. Os moradores ergueram nas ruas arcos de bambu com folhagens e flores, retiraram do baú as mais preciosas toalhas para enfeitar as janelas, como até hoje é tradição em Minas Gerais nas procissões da Semana Santa. Terra de mata virgem, que nunca foi roçada em idioma tupi, Caeté foi berço da Guerra dos Emboabas, motivada pela disputa sangrenta entre portugueses e paulistas pelo ouro descoberto em 1701. Aqui o monarca enfatiza sua crença na ciência e na tecnologia como alavancas do desenvolvimento brasileiro. Acompanhado da imperatriz Teresa Cristina e de uma comitiva onde o destaque vai para Henri Gorsex, fundador da Escola de Minas de Ouro Preto, Dom Pedro II lê diariamente Saint-Hilaire. Ele concorda com o naturalista francês no desapreço a padres crendeiros e a médicos sem formação científica. Com a assessoria de Gorsex, estuda o potencial econômico da região rica em minerais e também novas tecnologias para a produção do ferro. Toma nota cuidadosamente de composições do solo e das rochas. E apesar da sua notória sensibilidade social e também do seu sentimento abolicionista, o imperador não dedica, no entanto, nenhuma linha em seu diário sobre mudanças na sociedade escravagista que pretendia modernizar. Ele registra, no entanto, a ocorrência de bócio na população. Diz que viu muita gente papuda e que o vigário tem um princípio de papo. Ele não esclarece a quem se refere: ao aposentado padre Jacinto José de Almeida, vigário colado de Caeté, isto é, vigário concursado e irremovível, homem inteligente e dado a boas letras, ou a Monsenhor José Augusto Ferreira da Silva, vigário da vara da comarca do Rio das Velhas, com quem gosta de conversar. Sobre os papos escreve: aparecem sobretudo em gente de cor, talvez pela comida. Tinha razão.
A adição de iodo no sal de cozinha irá corrigir o mal muito comum então. O imperador chegou à região mineira e criadora rodeado por membros da Câmara Municipal, em trajes de gala, que foram ao seu encontro no caminho da mina de Cuiabá. O casal imperial foi saudado com vivas por cerca de 500 moradores. Uma orquestra, isto é, uma banda de música, percorreu as ruas ornamentadas, informa o jornal A Província de Minas. O imperador dispensou o Te-Deum e foi logo conhecer a matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Anota: é grande e elegante, externa e internamente. 2 colunas que sustentam o coro, e as pias são de serpentina das circunvizinhanças, segundo ouvi a Gorsex. Adriano Ramos, do grupo Oficina de Restauro, explica: serpentina é uma pedra, às vezes confundida com o jade, de aparência com a pele de uma serpente. A igreja, construída a partir de 1752, tem planta de Manuel Francisco Lisboa, pai e mestre do Aleijadinho, estagiário na obra. Como de costume, Dom Pedro II fiscalizou salas de aula em casas acanhadas. A sala dos meninos era regida por professora casada. Agradou-me mais a de meninas. Achou o prédio da Câmara decente e a cadeia melhor que a de Santa Luzia, embora os livros sejam escritos irregularmente, mas esse é um problema generalizado. O serviço de polícia na província é muito mal feito. Os guardas empunhavam clavinas, uma espécie de espingarda. Recebe caetenses ilustres, um deles, o minerador inglês Edward William Jacobson Lott, no Brasil desde 1835 e casado com a brasileira Maria Teresa Caldeira Brant. É avô do futuro ministro da Guerra e candidato a presidente da República, o Marechal Henrique Batista Dufles Teixeira Lott, mineiro, nascido em um distrito de Barbacena. É informado sobre a decadência das minas de ouro, mas Monsenhor José Augusto dá notícia de uma nova riqueza da província, a borracha da Mangabeira. Com frutos in natura ou na preparação de doces, sucos e sorvetes, ainda muito apreciados em Minas Gerais, a mangabeira é a árvore típica de terrenos arenosos e solos pobres, onde, segundo Gorsex, não crescem árvores frondosas. A mangabeira dá nome a nosso parque em Belo Horizonte. Segundo a Embrapa, o látex era recolhido de ranhuras riscadas no tronco da árvore e chegou a representar alguma importância na exportação brasileira de estados do Nordeste e de áreas de cerrado. De qualidade inferior que a borracha de seringueira, uma de suas aplicações residia em moldes dentários. Mas com baixos valores de plasticidade, o produto perdeu o mercado após a Segunda Guerra Mundial. Conversando com Monsenhor José Augusto, mais tarde deputado da província, o imperador interessa-se por experiências religiosas locais, como a história da irmã Germana, que viveu reclusa na ermida da Serra da Piedade e depois no mosteiro de Macaúbas, com fama de santidade. E também a lenda da construção da matriz de Caeté pelo vigário Henrique Pereira, em agradecimento por ter sido inocentado de calúnia de assédio sexual a uma mulher no confessionário. Conversa ainda sobre o Asilo São Luís para Meninas Desvalidas, fundado pelo muito admirado Monsenhor Domingos José Evangelista, no sopé da Serra da Piedade. Até recebeu a visita de algumas delas e fez uma doação de 1 conto de réis. De pensamento avançado para seu tempo e comprometido com a ciência, o imperador dá atenção especial ao caso da irmã Germana,
um dos episódios de maior repercussão na história religiosa de Minas Gerais. Germana Maria da Purificação nasceu aqui nas Redondezas, em Morro Vermelho. Ficou entrevada aos 28 anos de idade. Passou a atrair multidões de romeiros depois que mudou cá para cima, aqui na Serra da Piedade. Ela entrava em êxtase toda semana, da noite de quinta-feira até sábado à noite. Permanecia imóvel, em posição de Jesus crucificado, desacordada, deitada com os braços abertos, os pés um sobre o outro e a cabeça pendendo para o lado. Saint-Hilaire esteve com ela em 1818 e assim narrou em viagem pelo distrito dos Diamantes e ao litoral do Brasil. Conheci na Serra da Piedade uma mulher de quem falavam muito nas comarcas de Sabará e Vila Rica. A irmã Germana, tal o seu nome, fora atacada 10 anos antes de afecções histéricas, acompanhadas de convulsões violentas. Ela não se levantava da cama, não comia carne, e a quantidade de alimentos que recebia era pouco maior do que a dada a um bebê recém-nascido. Saint-Hilaire diz que tentou mover os braços dela, não conseguiu. O povo a proclamou santa, apesar da desconfiança de parte do clero. 2 médicos de Caeté a examinaram e também a canonizaram. O médico Antônio Gonçalves Gomide, no entanto, discordou. Gomide estudou no Seminário de Mariana, fez medicina em Coimbra, Portugal, e na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Exerceu a medicina em Caeté e Itabira. Em 1824, publicou na imprensa régia no Rio de Janeiro a monografia Impugnação Analítica ao Exame, feito pelos clínicos Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva, em uma rapariga que julgaram santa, de nome Irmã Germana, na capela de Nossa Senhora da Piedade, próxima da Vila Nova da Rainha de Caeté, comarca de Sabará. Foi um escândalo e provocou grande revolta popular contra o médico. Sem examinar a beata, Gomide diagnosticou o caso da irmã Germana como doença mental, catalepsia. Saint-Hilaire classificou o trabalho como sendo cheio de ciência e de lógica. O imperador Pedro II concordou e definiu como crendeiro, apesar de inteligente, o Monsenhor José Augusto, que falava maravilhas da santinha. O trabalho de Antônio Gonçalves Gomide, mais tarde senador por Minas Gerais, é considerado o primeiro laudo psiquiátrico na medicina brasileira e valeu-lhe a posição de patrono da cadeira 17 da Academia Mineira de Medicina. D. Pedro II madrugou no dia seguinte, 11 de abril, segunda-feira. Estava ansioso para chegar ao Caraça. Acordou às 5 horas da manhã. Tomou banho frio na banheira, apesar das baixas temperaturas em Caeté, o que é notável em um homem da corte, então com 56 anos de idade, acostumado ao conforto e ao calor do Rio de Janeiro. Escreve no diário: ao sair da cidade de Caeté, apreciei a vista que é bonita. Ele registra a passagem em frente à casa do barão de Catas Altas, João Batista Coutinho, dono da mina do Gongo Soco, que talvez desse 300 mil contos de ouro. Uma fábula, algo como 37 bilhões de reais, metade das vendas da Vale em 2020. E acrescenta: era pródigo, atirando moedas ao povo. Para vocês verem, em 1854, toda a renda do Império foi de 35 mil contos. Um conto de réis equivalia a 1 quilo de ouro.
Além dessa casa que hoje cedia o Museu Regional de Caeté, o barão mantinha palacetes no Gongo, em Ouro Preto, Sabará, Santa Luzia e Brumal, sempre abertos aos bajuladores e fila-boia. Casou-se sucessivamente com duas filhas de seu cunhado José Alves da Cunha Porto, um português, de quem herdou a mina. De sacristão em Catas Altas, onde nasceu, o Joãozinho do Padre transformou-se no ricaço mais perdulário do Brasil. Nos tempos áureos, o ouro brotava do chão como capim gordura, muito popular na região. Daí o nome Gongo Soco. Um africano Congo foi encontrado de cócoras, como galinha choca, ciscando o mato e catando ouro. Pepitas de ouro chegavam a quilogramas, segundo o trabalho de pós-graduação de Alexandre Rafael Cabral, sob a Jacutinga de Gongo Soco, para o Instituto de Geociências da Universidade de Campinas. Jacutinga é Itabirito mineralizado. Muitas lendas perduram até hoje, algumas delas registradas por Agripa Vasconcelos no romance Gongo Soco. Por exemplo, que o nababo surpreendia os convidados com almôndegas de ouro nos jantares. Ao final dos banquetes, mandava quebrar toda a bachela de porcelana da China para estrear uma nova no dia seguinte. O ouro era guardado em arcas no palácio de 1.000 metros e 50 quartos do Gongo Soco. A verdade é que ele morreu pobre e endividado em 1839, 10 anos após ter sido nomeado barão de Catas Altas pelo imperador Pedro I, como reparação a uma piada feita quando conheceu João Batista Ferreira de Souza Azeredo Coutinho, maior o nome que a pessoa. Hélio Viana nega essa versão e diz que o título foi concedido a pedido do Marquês de Queluz. A comitiva pegou a estrada de Rancho Novo e 11 quilômetros depois estava em Gongo Soco, onde observou edifícios estragados e muitas escavações. Atualmente, toda a região próxima à mina, hoje mina de ferro, incluindo o aprazível distrito do Socorro, está interditada ao público pela Vale, proprietária das terras, devido ao risco de rompimento da barragem sul superior, que contém os rejeitos de minério de ferro. Quando Dom Pedro II passou pelo Gongo, do delírio do ouro restava apenas a memória de excentricidades e do sofrimento dos cativos, invisível aos olhos cristãos da época, como será o holocausto dos judeus no Shoah, exceto aos olhos vicentinos do Santo de Minas e defensor dos negros, o bispo de Mariana, Dom Viçoso, o santo particular, no poema de Carlos Drummond de Andrade. Os ingleses da Imperial Brazilian Mining Association compraram a mina em 1826 por 90.000 libras esterlinas. Foi o primeiro empreendimento industrial estrangeiro no Brasil. Ali implantaram uma pequena Inglaterra com capela, hospital e cemitério anglicano. Encerraram as atividades em 1856, meio século antes da passagem do imperador. As ruínas tombadas pelo Patrimônio Estadual em 1995 estão bem preservadas, conforme mostram as fotos do arquivo da cocaiense Gildete Moreira. Nos 30 anos de administração britânica, Gongo Soco, com alta tecnologia, mineração subterrânea e mecanização, recuperou-se da fama de exaurida e rendeu aos ingleses 12.887 quilos de ouro, segundo o site do IEFRA.
E apesar de proibida pela coroa britânica, a escravidão ainda foi vantajosa para eles. Com o esgotamento do ouro e a falência da empresa, eles alugaram 414 seres humanos escravizados a seus patrícios de Morro Velho, em Nova Lima. A companhia inglesa gastava 1.400 libras por mês com o aluguel de escravos em 1867, segundo o viajante inglês Richard Barton em visita à mina. Pé na estrada, a comitiva cruzou o Arraial de Socorro. No vilarejo da Venda do Morro, parou na fazenda da ilha para satisfazer a curiosidade imperial sobre a geologia e o processo primitivo de produção de ferro. A fábrica ficava no quintal. Produzia 12 arrobas de ferro por dia. Gorsex explicou que a tonelada podia ser vendida a 12 mil réis em Ouro Preto. O processo: minério de jacutinga e carvão vegetal são colocadas em camadas num buraco no chão, como se fosse uma churrasqueira. A roda d'água serve de ventilador e de monjolo para bater o ferro como laminador. Em Monlevade, o Museu do Ferro e do Aço preserva uma réplica do sistema de forja catalã, que seduziu o monarca cientista. A fazenda da ilha, de propriedade de João Pereira da Costa, produzia enxadas, pás, pregos, fechaduras de ferro fundido, segundo o depoimento de Manuel Ferreira Mendes, seu herdeiro e morador na Venda do Morro, ao jornalista e historiador cocaiense Leonel Marques. Ela não existe mais. Foi preciso aumentar o trote para alcançar a liteira de Dona Teresa Cristina, que não parecia interessada em produção de ferro. Cavaleiros, liderados pelo deputado e futuro ministro do Império Afonso Pena, vieram de Santa Bárbara e aguardavam o imperador na estrada. A caravana entrou em Morro Grande às 11h15 da manhã. Visita à igreja dedicada a São João Batista, construída entre 1764 e 1785. Foi o primeiro projeto arquitetônico do Aleijadinho. Pelo risco, anota o imperador, ela é similar à igreja de Caeté. Saint-Hilaire teve razão de falar dela. O viajante francês, na verdade, a considerou em viagem pelo distrito dos Diamantes como uma das mais belas igrejas que viu em Minas. Banquete no sobrado da casa paroquial, já demolido. É saudado pelo deputado Afonso Augusto Moreira Pena, mais tarde ministro da Guerra, da Agricultura e da Justiça no Império, e em seguida governador de Minas e presidente da República. Depois do almoço, Dom Pedro recebe autoridades de Santa Bárbara, sede da comarca, e parentes do barão de Catas Altas e do barão de Cocais, José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, observando que a mina de Cocais não dá agora nem 3% de ouro em tonelada. À 1h30 da tarde, a caravana prosseguiu para o Caraça, margeando o bucólico rio São João. Antes de partir, Dom Pedro deixa 200 mil réis de esmola para os pobres. Atravessa a Barra de Caeté, atual distrito de Barra Feliz, e chega a Brumado, ou Brumal, onde o barão de Catas Altas possuía casa. Dom Pedro faz referência, porém, a outra casa, a que pertenceu a Sebastião Pena, avô do deputado Afonso Pena. Aí parou meu pai, 50 anos atrás, também a caminho do Caraça. Parece que o imperador se equivocou. Sebastião Pena seria tio-avô pelo lado materno. Ele viera de Portugal e era dono de minas em Brumal. Em Memórias Municipais da Câmara de Caeté, de 1822, Sebastião José de Carvalho Pena aparece como padre. Da casa da família Pena, onde havia bonitas pinturas, segundo o deputado contou, não existem mais traços.
Do palácio do Barão de Catas Altas, sobrou apenas um muro de pedras. Não há registro da entrada do monarca na igreja de Santo Amaro, uma preciosidade construída em Taipa entre 1727 e 1794, rica em pinturas e ornamentos. Aqui se despediu o deputado Afonso Pena, com quem o imperador diz ter conversado sobre o latim aprendido no Caraça e sobre a principal fonte de renda de Santa Bárbara, que era a criação de muares, com 2 a 3 mil crias anuais. Logo adiante, aqui no Arraial do Sumidouro, o imperador contempla as montanhas prateadas do Caraça. Ele sobe os zigue-zagues da estrada com emoção. Estava há 12 horas na estrada, mais de 30 quilômetros de jornada a cavalo, desde Caeté. Escurecia. Sua Majestade chegara à porta do céu.